Meu nome é Patrícia Decker. Eu vim aqui hoje para responder algumas perguntas de vocês. Eu sou acupunturista e trabalho com um atendimento de terapias diferenciadas, nas quais eu uno diversas técnicas para tentar buscar assim, um atendimento bem personalizado de manutenção de saúde, de bem-estar. Então, vou responder várias perguntas para vocês. E o que é a acupuntura e quais são os seus benefícios? Vamos lá, a acupuntura, ela é na verdade uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Ela é talvez a técnica mais conhecida. Então, em vez de a gente falar em medicina tradicional chinesa, a gente costuma muito falar de acupuntura, mas a acupuntura não foi a primeira técnica que surgiu. A primeira foi utilizando pequenas formas assim de calor, então eles usavam a moxa bustão, que ela é uma forma de compactar uma erva, que é a artemisia, e eles usavam calor em áreas do nosso corpo, que hoje a gente estimula muito com a acupuntura. Então, para mostrar um pouquinho para vocês, a acupuntura, ela utiliza os canais energéticos do corpo humano. Esse daqui é um boneco com uma representação dos pontos que a gente tem no nosso corpo. Então a gente tem cores diferentes em diversas áreas, tem canais que são considerados yin, outros canais yang. Então o que a acupuntura faz é, através de agulhas, a gente acionar áreas do corpo nas quais a gente tem a energia um pouquinho mais superficial e a gente vai fazer uma reorganização de toda essa estrutura, né, de circulação de energia, de sangue, de hormônios. Então a acupuntura, ela é uma técnica para restabelecimento de saúde, para relaxamento, para a gente reorganizar o nosso físico, mental, emocional, espiritual, energético. E através de agulhinhas que hoje em dia são todas descartáveis, mas antigamente eram agulhas de metais que eram, né, esterilizadas, mas a gente faz um furinho, uma punção e com esse estímulo a gente reorganiza todo o fluxo de energia. E qual é a diferença de acupuntura para auriculoterapia? Então, a auriculoterapia, ela também tem sido bastante divulgada. Ela é uma técnica que a gente utiliza só a orelha, tanto no pavilhão interno como externo, atrás, para estimular através de uma área do corpo micro, um sistema inteiro que é macro. Então, a auriculoterapia, ela seria dentro da estrutura tanto da medicina chinesa, como ela também tem outros ramos de estudo através da medicina francesa e outras áreas. A gente utilizaria ou uma agulhinha nesses pontos ou uma sementinha e a gente faria esse estímulo levando também uma reorganização para todo o corpo. Então a aurículo, talvez a mais famosa assim, seria muitos pontos para ansiedade, para tabagismo, né, para ajudar as pessoas a pararem de fumar, para emagrecer, e essas sementinhas elas poderiam ficar na orelha coladas por um período de até uns 15 dias e a gente pode apertar esses pontos e eles vão refazer de novo esse efeito de estímulo. Então é possível a gente usar agulhas durante o consultório e depois tirá-las, né? Então usar esses pontos da auriculoterapia também para auriculoacupuntura, tá? Mas a acupuntura a gente estaria utilizando também pontos na orelha ou perto da orelha, mas a gente trabalha mais sistêmico no corpo inteiro, tá? E quem pode fazer? Qualquer tipo de pessoa?
Então, a acupuntura ela pode ser feita por qualquer pessoa. O que muda é que o acupunturista ele vai precisar adequar um pouquinho conforme o paciente, se ele for mais idoso, ou se ele for uma criança, uma gestante, a gente vai ter algumas particularidades no sistema de cada pessoa. Então, para gestantes, é uma área na qual a gente tem ajudado muito hoje na questão da fertilidade, ajudar o corpo voltar a funcionar, né? Então, o corpo ele só vai engravidar se ele estiver em harmonia. Se ele estiver bagunçado, geralmente a gente vai ter alguma dificuldade ou em manter a gestação, ou vai ter mais sintomas. Então, mesmo para a gestação, se a gente tiver conhecimento e fizer as coisas com segurança, a gente pode utilizar. E para os idosos, a gente também tenta ter o cuidado de adequar alguns cuidados, assim, de não fazer tratamentos como a gente poderia fazer, por exemplo, com um esportista, né, com alguém, um atleta de alta performance. A gente consegue fazer um tratamento um pouco mais vigoroso e talvez até um pouquinho mais dolorido do que a gente trabalharia com pessoas mais debilitadas, né? E para crianças também é possível, mas se utiliza um pouco mais a massagem, ou para o bebê e para as crianças bem pequenas, a gente poderia fazer a punção e já retirar na hora. Como as crianças têm energia muito intensa ainda, os estímulos eles são muito rápidos e causam efeito muito rápido. Então, a gente também pode atender crianças, bebês e todas as pessoas. E existe alguma técnica que a gente pode potencializar o efeito da acupuntura? Existe. Eu até citei ali que para os atletas a gente poderia usar algum método que seja mais vigoroso. Então, um desses métodos seria a eletroacupuntura. Então, o que consiste a eletroacupuntura? A gente vai conectar alguns eletrodos nas agulhinhas. Esses eletrodos, eles vão liberar através de um equipamento uma frequência que vai causar um pequeno choque, né? Ele não é um choque desagradável, mas ele vai ser como se ele estimulasse a contração daquele músculo que a gente está ali com a agulha. Então, a gente pode trabalhar em frequências que são mais contínuas, que a gente faz um estímulo que se mantém, ou a gente pode fazer como se fossem batuques, né? Então, através da eletroacupuntura, a gente conseguiria sedar ou tonificar aquela área e a gente consegue fazer com que a recuperação de uma lesão, às vezes um rompimento de um tendão, uma lesão de às vezes até algum trauma, né? Virou o pé ou se machucou, a gente consegue fazer com que o corpo ele potencialize essa cura e ela seja muito mais rápida. E o efeito da eletroacupuntura também pode ser de analgesia, tá? Agora, existem diversas fórmulas de a gente potencializar o efeito das agulhas. Uma delas também seria o uso da moxa bustão, que eu falei antes que é uma forma de uso de calor. Então existe como a gente utilizar, por exemplo, pequenas mochinhas colocadas na agulha, como a gente chamaria isso de agulha quente, né? Então essas agulhinhas, elas teriam essa mochinha na ponta da agulha e a gente coloca fogo, ela vai queimando, ela vai levar esse calor bem profundo. Então, quando que a gente usaria uma coisa ou outra, né? A moxa nas agulhas a gente pode usar em lesões de degeneração, lesões onde a pessoa está muito debilitada, em inflamações que a gente tenha talvez alguma sensação de frio, de contração, né? E mesmo em inflamações onde a gente tenha muito calor, vermelhidão, inchaço, muitas vezes também o calor ele pode ser utilizado como uma técnica que potencialize. E na China também se utiliza muito um sistema que a gente chama de moxa elétrica, ou TDP, que seria uma maquininha
que se coloca, ela é muito parecida com o infravermelho. Eu utilizo nas minhas técnicas tanto essa moxa elétrica como o infravermelho, que vão gerar um calor, então aumenta a circulação daquela área na qual a gente coloca esse equipamento. A gente vai aumentando a circulação, também potencializar o efeito dessas agulhinhas, e o calorzinho ele vai causar um relaxamento, vai ajudar às vezes o paciente a não passar frio, se for inverno, tá ali com as agulhinhas, então esse quentinho ele pode tanto potencializar a nossa energia, como trazer mais conforto. Então a gente tem aí diversas formas de potencializar. A outra forma também seria a gente manipular as agulhas, fazendo algum movimento que ou a gente cede ou a gente disperse. Então a gente consegue fazer com que a energia se mova através de uma forma quase artística, né? De levar a energia para cá ou para lá. E por que realmente precisa da introdução dessas agulhas no corpo? Então, a introdução das agulhas, na verdade, varia muito qual é a profundidade de cada ponto, né? Cada ponto de acupuntura, ele vai trazer uma sensação diferente com o agulhamento, e com isso a gente vê que conforme o canal energético ele vem vindo, por exemplo, dos dedos das mãos, se a gente pensar um pontinho que ele esteja, por exemplo, bem pertinho da unha, esse pontinho ele é uma nascente, então ele vai necessitar uma agulha muito menorzinha, ou às vezes só eu fazer uma massagem naquele local eu já vou estar gerando um efeito. Mas quanto mais eu venho vindo para, por exemplo, as áreas dos cotovelos e dos joelhos, a gente teria já uma estrutura de energia que já seria chamada de ponto mar. Então a gente vem de uma nascente até uma cachoeirinha, fonte, e a gente vai vindo para um lugar onde a gente já precisa uma agulha um pouquinho mais profunda, né? Então, conforme as áreas, a gente fazendo essa inserção, a gente vai fazer, os chineses chamam de captar o teti, né? Que seria como se a gente fisgasse o peixe. Então, fisgar o peixe seria a gente captar aquela energia e fazer com que ela vá para o lugar certo. Uma analogia que a gente pode fazer seria, de repente, a gente imaginar uma avenida, pode ser até a nossa Avenida Beira-Mar Norte, por exemplo. A gente imagina um fluxo, e nesse fluxo talvez o semáforo ficou piscando em amarelo, a gente teve uma inundação e o fluxo não está indo. Então tem um bloqueio de carros, precisa, né, atravessar, ou a gente precisa colocar um guardinha na rua que talvez ajude a dizer, até corrigir o semáforo eu tô aqui apitando, pode passar, você para cá. Então as agulhas elas têm esse poder de direcionar, e quando a gente fisga o peixe, pesca ele, a gente faz com que o que estava ali trancado, a gente dê o direcionamento correto para que essa energia vá para o lugar onde ela estava deficiente, para que ela flua. Então a gente faz esse movimento através da inserção das agulhas. Mas existe a acupressura, que seria utilizar tanto os pontos de acupuntura para que a gente faça, né, uma manipulação ou uma pressão, mas também a gente pode utilizar da massagem, utilizando essas áreas para que a gente possa, através do toque, fazer com que essa energia se mova para os lugares que ela precisa. Então eu gosto muito de utilizar no final da minha sessão de acupuntura, quando eu tiro as agulhinhas, eu gosto muito de fazer uma pequena massagem. Eu reservo, né, a última parte da sessão para fazer uma reorganização, principalmente da área dos cotovelos até as mãos, dos joelhos até os pés, e trabalho um pouquinho na cabeça, nos ombros, às vezes nas costas, mas eu percebo que a gente reorganizar esse fluxo, a gente permite que, se a pessoa ficou um pouquinho tensa recebendo agulha e não quis se mexer porque estava com medo de tomar uma fisgada, alguma coisa, ou de se machucar, a gente consegue, através da massagem, desse toque, reorganizar para que de novo a pessoa sinta que ela está em harmonia e que a sensação fique de mais bem-estar. E como que você conseguiu integrar outras terapias alternativas junto da acupuntura? Ocorreu por ideia sua ou a gente influenciou?
Um pouco de cada. O que eu percebo mesmo na China, existem muitas técnicas que são utilizadas numa mesma sessão. Então, lá até depende muitas vezes de se a pessoa pode ou não pagar por todas as técnicas, né? Cada uma delas tem um preço específico, se vai fazer moxa, se vai fazer ventosa, se vai utilizar massagem, né? E dentro disso, o que eu comecei a perceber é que se eu fizesse uma sessão um pouquinho mais longa, na qual a pessoa pudesse relaxar e sentir o corpo pesar na maca, diluir, liberar as tensões do dia a dia, que eu conseguiria trazer mais benefício para a pessoa. Ela sem ela precisar vir tantas vezes no consultório. Então, o que eu acabei integrando foi inserindo em todas as sessões mais técnicas, tanto da acupuntura, como às vezes fazer uma acupuntura laser ou às vezes um eletro, aurículo. Eu sempre termino a sessão com um pouco de toque, de massagem, um alongamento do pescoço, né? E eu percebo que inserir todas essas técnicas traz um efeito como se a gente pudesse ir conversando com o corpo, dizendo, olha, eu realmente estou aqui falando com você, ó, pode relaxar. Então, eu utilizo mais técnicas também dentro do processo, algumas não são da medicina tradicional chinesa, eu costumo usar os aromas, toda a parte de óleos essenciais e até produzir alguns produtos que já estão prontos hoje, que a pessoa tem as indicações bem claras através da minha marca de sprays de ambiente. Então eu uso esses cheirinhos, né, durante a minha sessão, agregando se a pessoa precisa mais vitalidade, ou se ela precisa relaxar, ou se ela precisa desbloquear. Eu vou utilizando os aromas, eu utilizo também umas luzes em cima da minha maca, então eu construí um aparelho no qual teria 7 cores, né, e 7 luzes disponíveis, mas eu posso utilizar essa cromoterapia como uma frequência, um banho de luz no qual a gente possa também receber essa frequência e relaxar. Eu gosto muito de utilizar também assim algumas outras coisas que são um pouquinho mais modernas. Então existe, por exemplo, o Stipper. Ele é um algodãozinho que ele tem cristais de silício e que a gente pode colar na pele junto com o micropore. Então a gente costuma usar o micropore mais cor da pele possível e a gente deixa esse stipper por uns 5 a 7 dias. Então quando às vezes tem algum ponto que é mais perigoso ou a pessoa tem mais medo de agulhas, mais idoso, né, eu costumo utilizar para que a gente consiga melhorar o processo mais rápido. Então, hoje na minha técnica eu não tenho preços diferentes para cada técnica, eu costumo inserir tudo isso e na hora eu vou sentindo junto com o paciente num feedback, né, de ver o que eu preciso hoje, porque mesmo a gente pode estar diferente a cada semana ou a cada momento da vida e talvez num dia receber uma acupuntura pode ser muito invasivo e talvez faça com que a pessoa chore ou que ela sinta naquele momento que aquilo é muito. Então, às vezes eu mudo tudo. Se eu vejo que a pessoa precisa o inverso, eu começo pela massagem e depois eu vou trocando a sequência. Então, eu acho que os terapeutas precisam, sabe, se abrir para ver o que o seu público, o seu paciente pode estar recebendo de uma forma melhor. Então, eu penso que hoje, como tudo é frequência e venho estudando coisas também da física quântica e a nossa própria percepção de a gente se sentir bem ou não no local. Então, no inverno eu costumo usar até um lençolzinho térmico para a pessoa poder relaxar mais e não passar frio. Então, acho que essa percepção, ela é bem importante. E existe algum problema mais específico que as pessoas mais procuram pela aurícula no seu trabalho? Olha, principalmente na auriculoterapia, o que eu percebo, quem já me pergunta assim, ei, você faz auriculoterapia? Geralmente são coisas bem voltadas para ansiedade, para emagrecer.
e para fazer o corpo funcionar melhor, então inclusive questões bem de dificuldade para engravidar, por exemplo, é muito comum e os efeitos têm sido muito legais. E hoje, quando alguém me procura assim para uma técnica específica, eu tento explicar que eu não costumo atender só aurícula ou só acupuntura ou só uma coisa, e eu gosto de apresentar essa técnica conjugada, né? Mas eu vejo que independente hoje de a pessoa procurar pela acupuntura ou pela aurícula ou pelo que for, eu acho que o que mais tem acontecido é o estresse hoje, está nos consumindo e levando a algum processo de desequilíbrio por conta de sobrecargas, de emoções, de hábitos que exaurem o corpo, então excesso de trabalho, sedentarismo, dificuldades às vezes de a gente colocar limites. Então o que eu mais percebo são sintomas decorrentes de questões de sobrecarga, de muita ansiedade, de estresse ou de a gente às vezes ter dificuldade também de superar coisas. Então, como eu gosto muito de acolher, eu até tenho atendido muitas pessoas que têm alguma dificuldade em especial e que me perguntam, olha, eu sei lá, eu gosto de fazer esporte, mas eu tenho medo de me machucar. Então eu posso, por exemplo, ajudar essa pessoa a estar fortalecendo as articulações, ajudando que ela tenha menos tendência de lesões, acaba ajudando pessoas, por exemplo, para passar em provas, em concursos, para terminar doutorados. Já ajudei muita gente a conseguir ter foco em sites, por exemplo, para estudar para concursos em geral, vestibular, para passar em provas, por exemplo, né, de voo, prova de carteira de motorista. Então, pessoas que tenham traumas, também é possível a gente ir limpando esses traumas e auxiliando nos processos para que essa pessoa possa viver mais livre, mais leve. Então, às vezes, um luto mal trabalhado. Eu gosto muito de usar essas coisas. Às vezes a pessoa me procura para um problema de cistite de repetição, mas a gente passa a ver que ali tem alguma coisa que está mal trabalhada nela. E a medicina chinesa abre essa possibilidade de a gente correlacionar sintomas e tentar ver que questões emocionais poderiam estar envolvidas. Então, às vezes uma dor no cotovelo a gente pode ver como algum problema do luto que vai ter a ver, por exemplo, com o pulmão ou com alguma coisa que a pessoa não esteja conseguindo lidar e que ela reprima, e a acupuntura vai trazer à tona. Então, até tem uma coisa que é interessante. Às vezes as pessoas perguntam se dói fazer acupuntura ou não, né? E muita gente tem medo. Então, eu até digo assim, que quando a pessoa tenta esconder algum sintoma que ela não trouxe e tal, mas aquela agulhinha que dói, geralmente ela vai chamar atenção onde está mais bagunçado. Então, às vezes a pessoa não me conta alguma coisa e quando eu ponho a agulha conta, né? Então aquele lugar vai dizer, nossa, como doeu esse lugar. Então aí eu já vou dizer, olha, isso aqui está relacionado com algo assim, será que pode estar acontecendo? Então, às vezes a gente até ouve o nosso corpo, né, através da acupuntura e descobre muitas coisas fazendo alguma forma de terapia e a gente consegue liberar coisas que estão aí do passado, ressignificar, né? Então acho que é bem nesse caminho. Então, nossa, eu só quero agradecer a todos vocês. Eu acho que hoje a gente poder ter terapeutas que nos olham assim como inteiro é o que eu mais me comprometi a fazer, sabe? Para conseguir ajudar como um todo. Então, se alguém quiser entrar em contato para tirar ideias, dúvidas, espero poder aí fazer muitas trocas com todos vocês, porque o terapeuta ele também aprende junto com o paciente, aprende com trocas de ideias, com bate-papos. Então só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e conhecendo essa instituição, que também são pessoas aí tão comprometidas em trazer algo melhor para o mundo, trazer informações. Então, só posso agradecer. E quero contar com vocês aí para me ajudarem a levar também um pouquinho desse meu conhecimento para as outras pessoas que precisam. Então, se vocês lembrarem de alguém enquanto estavam me assistindo, mandem, porque é uma forma, às vezes, de a gente inspirar alguém a também
melhorar ou levar a sua vida de uma forma mais leve. É isso.